Já sentiu uma voz sussurrar dentro de você? Um aviso, um pressentimento, algo difícil de explicar, mas impossível de ignorar? E aí vem a dúvida: será que é só coisa da minha cabeça ou algo maior tentando falar comigo? O que muita gente não sabe é que existem sinais quase invisíveis, mas muito reais, que revelam quando essa voz não é sua, e sim o Espírito Santo tentando te guiar. Fica comigo até o final, porque isso pode mudar a forma como você lida com as pessoas e vai te ajudar a fazer as melhores escolhas na sua vida. E para continuarmos essa jornada de crescimento juntos, inscreva-se no canal. Muito obrigado. Pense no Espírito Santo como o seu GPS celestial, um conselheiro pessoal que mora dentro de você. O desejo mais profundo dele não é apenas te dar um mapa, mas caminhar ao seu lado em cada passo, te ensinando, te corrigindo com amor e alinhando cada detalhe da sua vida com a vontade perfeita de Deus. Ele é o guardião do seu coração, aquele que não quer, de jeito nenhum, que você seja enganado por caminhos que parecem bons, mas que no final te afastam do seu verdadeiro propósito. É impossível conhecer a Deus de verdade, de forma íntima e profunda, sem um relacionamento com o Espírito Santo, porque é Ele quem traduz a grandeza de Deus para o nosso entendimento. Ele pega os mistérios do céu e os revela diretamente ao seu coração. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, nosso ajudador e consolador, a presença viva e pulsante de Deus aqui na Terra, que nos conforta nos dias difíceis, nos fortalece quando pensamos em desistir e, o mais incrível de tudo, nos comunica os pensamentos e os sentimentos do próprio Deus. Ele tem uma voz que quer te levar a lugares incríveis, porque Deus tem planos maravilhosos para a sua história. O grande problema é que a gente vive no meio de um verdadeiro shopping center de vozes, todas gritando por nossa atenção. Tem a voz alta e ansiosa das circunstâncias, a voz fria e calculista da nossa própria lógica, as vozes cheias de opinião da nossa família e amigos e, claro, a voz sutil do inimigo, que se especializa em plantar dúvida. Ser capaz de filtrar tudo isso e sintonizar na frequência certa, isso muda o jogo. É como encontrar um oásis de clareza no meio de um deserto de barulho. É fundamental você entender que a voz de Deus não tem um formato único. Não espere que ele fale sempre do mesmo jeito. Às vezes, sua voz é como um trovão, majestosa e poderosa, como o Salmo 29 descreve. Uma voz que quebra os gigantescos cedros do Líbano, uma manifestação que não deixa dúvidas. Mas em outros momentos, e talvez na maioria deles, a voz dele vem como aquele sussurro suave e tranquilo que o profeta Elias ouviu depois da tempestade e do terremoto. Uma brisa leve que acalma a alma e direciona em paz. Sabendo então que Deus é tão dinâmico em sua comunicação, a grande pergunta que fica é como, na prática do dia a dia, a gente aprende a reconhecer a assinatura dele. Isso nos transporta diretamente para o nosso primeiro sinal. E ele é talvez o mais instintivo de todos, uma profunda e persistente inquietação na sua alma. Pense neste sinal não como uma simples dúvida, mas como o alarme de incêndio do seu espírito. É um dos mecanismos de proteção mais poderosos e comuns que Deus utiliza. É aquela sensação de que algo simplesmente não encaixa, uma espécie de atrito espiritual que a sua mente lógica tenta desesperadamente descartar, mas que a sua consciência, o seu homem interior, simplesmente não consegue ignorar. É como se o Espírito Santo, com uma urgência amorosa, colocasse a mão no seu ombro e sussurrasse diretamente ao seu coração. Espere um pouco, filho. Não avance por aqui ou pare agora mesmo. O terreno à frente não é seguro para você.
Nós vemos um exemplo cinematográfico disso na Bíblia, lá em Atos, capítulo 16. O apóstolo Paulo e sua equipe estavam a todo vapor, com um plano missionário claro e uma paixão que queimava no peito. O destino era a província da Ásia, mas a Bíblia diz que eles foram repetidamente impedidos pelo Espírito Santo. Tente visualizar a cena. Eles tinham o mapa, a motivação, a estratégia, mas uma barreira invisível, uma resistência espiritual, simplesmente não os deixava prosseguir. Por que Deus faria algo assim? A gente pode imaginar 1000 motivos. Talvez houvesse um perigo mortal escondido no caminho, uma emboscada que eles não podiam ver. Ou talvez Deus, que enxerga o tabuleiro de xadrez da história, soubesse que os corações na cidade de Filipos estavam mais preparados e abertos para receber a mensagem naquele exato momento. O ponto principal é Deus não enviou um anjo com uma placa de pare. Ele usou exatamente este sinal, uma santa e teimosa inquietação que os freou, uma falta de paz que os obrigou a recalcular a rota. Agora, traga isso para a sua vida. Você já sentiu essa mesma coisa? Aquela sensação inexplicável que te faz hesitar antes de sair de casa, mesmo que o céu esteja azul e sua agenda esteja perfeita? Ou aquele peso no estômago ao fechar um negócio que no papel, na planilha, parece a oportunidade da sua vida, mas que por dentro soa um alarme silencioso? Ou quem sabe, em um relacionamento que todos ao redor aplaudem, mas que, na quietude do seu quarto, deixa uma sombra de incerteza, uma pergunta que você nem tem coragem de fazer em voz alta. É crucial entender isso. Não é a ansiedade comum que te paralisa com medo. Pelo contrário, é o Espírito Santo agindo como seu protetor celestial, seu guarda-costas divino. É Ele tentando te cutucar, chamar sua atenção para te livrar de um perigo, de uma decisão desastrosa ou de uma dor de cabeça que você nem imagina que está por vir. Essa inquietação está diretamente ligada à ausência da paz de Deus. Como filho e filha de Deus, a paz dele deveria ser o estado natural do seu espírito. Essa paz é o selo de aprovação do céu sobre as suas decisões. É aquela serenidade que desafia a lógica, uma confiança que te ancora mesmo quando o mundo ao redor é uma tempestade. Quando essa paz, de repente, se esvai diante de uma escolha, trate isso como um sinal de alerta vermelho piscando no painel da sua alma. Se Deus não quer que você dê aquele passo, Ele, em seu amor protetor, vai soberanamente retirar a sua paz, permitindo que você se sinta agitado, desconfortável e inquieto. E acredite, o desconforto de um não de Deus hoje é infinitamente melhor do que a dor de um arrependimento amanhã. Pense na paz de Deus como o semáforo mais inteligente e infalível que existe, instalado na encruzilhada das suas decisões. Essa paz funciona com uma precisão divina. A luz vermelha de uma alma inquieta é o sinal claro para parar, um freio de mão puxado pelo céu. A luz amarela da incerteza te chama para a atenção, para diminuir a velocidade, orar e vigiar antes de qualquer movimento. E a luz verde, de uma paz plena e serena, é a sua liberação, uma pista livre e segura para você avançar com total confiança. E aqui está a confirmação final, a prova de que você não está imaginando coisas no momento em que você obedece a esse sinal de pare, recua daquela decisão, ou se afasta daquela situação e sente aquela doce e inconfundível paz voltando a inundar o seu coração. Pronto. Você tem a sua confirmação. Você acabou de ouvir e obedecer à voz do bom pastor. Portanto, eu te imploro, nunca, jamais, menospreze essa santa e protetora inquietação. Ela não é um incômodo para te atrapalhar, é um presente da graça de Deus. Uma misericórdia preventiva para te guiar em total segurança. Agora, vamos para o nosso segundo sinal,
um que acontece quando estamos mais vulneráveis e, ao mesmo tempo, mais abertos a uma comunicação divina através dos seus sonhos. Eu sei, no nosso mundo moderno, tão lógico e acelerado, nós aprendemos a tratar os sonhos como o lixo mental do nosso subconsciente, uma simples reciclagem das preocupações do dia ou o resultado daquela pizza que comemos tarde da noite. Por serem tão rotineiros, muitos cristãos acabam colocando os sonhos numa caixinha de coisas sem importância, subestimando o seu imenso potencial como um canal legítimo e poderoso de orientação divina. Contudo, a Bíblia nos convida a olhar para os nossos sonhos com muito mais respeito e reverência. Ela revela que a vinda do Espírito Santo inauguraria uma era espetacular de comunicação celestial. E os sonhos estão no centro dessa promessa. No dia de Pentecostes, no discurso de inauguração da igreja, o apóstolo Pedro se levanta e declara a grande promessa de Deus para a nossa era, citando o profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Percebe a força disso? Isso não é uma nota de rodapé histórica, é uma cláusula do contrato da nova aliança, válida para você. Hoje, ela nos mostra que os sonhos, longe de serem insignificantes, são um dos palcos preferidos do Espírito Santo para falar conosco. Uma manifestação intencional da sua presença e da sua voz. Claro, isso exige sabedoria e discernimento. Nem todo sonho que você tem é um telegrama do céu. Alguns são, de fato, o eco das nossas emoções, o reflexo das nossas ansiedades ou o replay de uma série que maratonamos. Outros, e precisamos ser honestos sobre isso, podem ser setas de confusão lançadas por forças malignas que buscam plantar medo e desorientação. No entanto, quando um sonho vem do Espírito Santo, ele tem uma assinatura diferente. Ele carrega um peso, uma clareza e uma persistência que o distingue. Ele não é apenas uma imagem que se desfaz com o nascer do sol. Ele fica com você quando você acorda, tecendo uma mensagem no seu espírito ao longo do dia. Muitos desses sonhos que vêm de Deus são mensagens diretas, como um mapa celestial enviado durante a noite para te guiar, te proteger de um perigo invisível ou te dar uma peça do quebra-cabeça do seu propósito divino. Pense em como os sonhos foram absolutamente cruciais na história da salvação. Considere a situação de José, noivo de Maria. Diante de uma gravidez inexplicável, ele estava prestes a tomar uma decisão baseada na lógica e na lei, desfazendo o noivado discretamente. Foi um sonho, uma intervenção divina direta que o instruiu a aceitar Maria e a se tornar o guardião terreno do Filho de Deus. Mais tarde, foi novamente um sonho que o alertou para fugir para o Egito. Um comando urgente que salvou a vida do menino Jesus do massacre cruel ordenado por Herodes. Da mesma forma, o rei Salomão teve um encontro que alterou seu destino enquanto dormia. Em um sonho, Deus lhe ofereceu o que quisesse, e a resposta humilde de Salomão, por sabedoria, lhe garantiu não apenas isso, mas também riquezas e honra incomparáveis. Sonhos e visões podem, portanto, ser uma ferramenta profética extraordinária, um portal sagrado através do qual o Espírito Santo se manifesta em sua vida, oferecendo direção, impartição e proteção. Não os despreze. Comece a orar sobre eles, pedindo a Deus que lhe dê a interpretação e a sabedoria para entender o que Ele pode estar lhe dizendo durante a noite. O terceiro e talvez mais insistente sinal, a repetição orquestrada da palavra de Deus. Deus, em sua infinita criatividade, não se limita a um único método de comunicação. Uma de suas estratégias mais graciosas e eficazes é a repetição. Ele age como um pai paciente,
que sabe que muitas vezes estamos distraídos e por isso ele repete sua mensagem para garantir que ela não apenas seja ouvida, mas que penetre em nosso coração. Isso se manifesta de maneiras surpreendentes. Pode ser um tema específico, uma ideia ou uma passagem bíblica que começa a ecoar em sua vida. De repente, essa palavra parece estar em toda parte. Ela surge em sua mente durante a oração matinal. Mais tarde, você a vê em uma postagem nas redes sociais. Ao ligar o rádio, a mesma ideia é discutida em uma música ou em um podcast. Em seguida, um amigo, sem saber de nada, a menciona em uma conversa casual. Quando essa convergência divina acontece de forma inesperada e recorrente, não é coincidência, é uma orquestração divina. É Deus aumentando o volume para chamar sua atenção. O Espírito Santo pode também iluminar um versículo direto das Escrituras. Um versículo que você já leu dezenas de vezes, mas que, de repente, salta da página com uma nova vida. Seu significado se torna cristalino, uma palavra rema que se aplica perfeitamente ao dilema ou à decisão que você enfrenta. É a resposta exata, a peça que faltava no quebra-cabeça. Se você perceber que Deus está lhe dando esse tipo de sinal, especialmente quando ele se repete, não o ignore por nada. Trate-o como um encontro divino. Ignorá-lo pode significar perder um avanço crucial, uma porta que ele está abrindo ou uma direção vital para a próxima estação da sua vida. E isso nos leva à grande questão: você está realmente prestando atenção? Muitas vezes oramos, jejuamos e fazemos tudo o que sabemos para ouvir Deus, apenas para sermos recebidos por um aparente silêncio. A frustração que sentimos não vem porque ele não está respondendo, mas porque talvez não estejamos sintonizados na frequência correta. Frequentemente, esperamos que Deus fale de uma maneira espetacular e específica, mas Ele escolhe responder de uma forma totalmente diferente e, por isso, perdemos sua mensagem. Para ouvir a Deus, você precisa abrir seu coração e aceitar humildemente que os caminhos dele não são os nossos. O profeta Elias, um homem de fogo e poder, esperava ouvir Deus na tempestade ou no terremoto. Mas Deus não estava no espetáculo. Ele estava na voz pequena e tranquila. Se você espera apenas uma voz audível e estrondosa, pode passar a vida inteira esperando em vão, enquanto Deus sussurra gentilmente em seu coração. As distrações são outra arma poderosa que o inimigo usa para nos ensurdecer. Ele nos sobrecarrega com atividades, preocupações e um fluxo interminável de informações, não deixando tempo ou espaço mental para o silêncio necessário para ouvir a Deus. Se você percebe que seus momentos de oração são preenchidos com listas de tarefas mentais, ou que raramente consegue ficar quieto, apenas esperando na presença dele, esse é um sinal claro de que você não tem verdadeiramente ouvido. É por isso que o mar de confusão em sua vida pode parecer tão interminável e avassalador. A solução é simples, mas profunda. Desenvolva um relacionamento íntimo e diário com o Espírito Santo. Pense nisso como pai ou mãe. Você não precisa se virar para saber qual dos seus filhos está falando. Você conhece o tom, a cadência, a risada, o choro, até mesmo o silêncio deles fala volumes para você. Essa familiaridade não surgiu do nada. Ela foi construída através da intimidade e do tempo gasto juntos. A pergunta é: você tem passado tempo suficiente com Deus para conhecer a sua voz? A oração não é um monólogo onde você entrega uma lista de pedidos e vai embora. É uma comunicação de mão dupla, um diálogo. Se você está lutando para ouvir a Deus, talvez seja um sinal de que está tentando segui-lo à distância. A voz dele pode parecer fraca, não porque ele está sussurrando, mas porque você está longe demais. Aproxime-se. Ele está esperando.
Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, venho diante de Ti com louvor e ações de graças por Teu amor eterno. Obrigado pelo dom do Espírito Santo. Pai, perdoa-me pelas vezes em que me desviei e ignorei os sussurros do Teu Espírito. Limpa meus pecados e falhas, e eu perdoo a todos que me ofenderam. Em nome de Jesus, repreendo a confusão, o caos e toda distração que tenta me afastar da Tua orientação. Espírito Santo, ensina-me a reconhecer Teus impulsos. Enche-me para que minhas decisões estejam alinhadas com o Teu reino. Abre meus olhos para ver as portas que estás abrindo e dá-me coragem para atravessá-las. Pai, peço Tuas bênçãos em todos os aspectos da minha vida. Estou pronto para Te ouvir. Como Samuel, eu digo, fala, Senhor, pois o Teu servo ouve. Fico quieto em Tua presença, esperando Tua direção. Torna-me sensível à Tua voz, para que eu não a confunda com as muitas outras vozes ao meu redor. Que minha intimidade contigo torne Tua voz distinta aos meus ouvidos. Afasta as distrações e acalma minha mente para que eu possa receber Tua palavra. Dá-me graça para meditar em Tua vontade e força para permanecer em Tua presença. Expulso todo espírito de medo, ansiedade e dúvida. Oro por cura completa, física, emocional e espiritual. Cobre-me com Tua proteção divina. Desperta em todos que ainda não Te conhecem uma fome por Ti. Sou grato por Tua cura, proteção e por ouvir esta oração. No nome poderoso de Jesus, eu oro. Amém. Esperamos que esta mensagem tenha tocado o seu coração e trazido clareza sobre como o Espírito Santo fala conosco. Se você foi abençoado por este vídeo, demonstre seu apoio clicando no botão curtir. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir esta palavra. E para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos de revelação e crescimento espiritual, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Agora, gostaríamos muito de ouvir de você. Deixe um comentário abaixo, compartilhando qual desses 3 sinais você já experimentou em sua vida. Sua história pode encorajar outra pessoa. Agradecemos imensamente por você ter assistido. Que Deus continue a falar claramente com você. Até o próximo vídeo.